Bom dia a todos, que sejam sempre bem-vindos nessa casa maravilhosa que mora em nosso coração, Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, que nos ensina, que nos mostra o caminho certo. Então é uma bênção nós podermos estar aqui, mais uma vez, para estudarmos um pouquinho o que Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 69, e o tema é No Quadro Real. E é o seguinte, neste estudo, Emmanuel nos convida, como ele sempre faz, ao plano da realidade, por isso que é no quadro real, é a realidade. Ele nos coloca com os pés no chão, para que nós não nos percamos no mundo da fantasia, da ilusão, especialmente no que diz respeito ao cristianismo, ao evangelho. Então, o cristianismo, o evangelho, é o nosso caminho, é a nossa base. Porque é muito fácil nós nos perdermos nesse mundo de ilusões, das tentações, das distrações que o mundo nos oferta tanto, nos dá. E, infelizmente, às vezes essas ilusões estão relacionadas com os ensinamentos de Jesus, porque ainda existem pessoas que não abraçaram esses ensinamentos de Jesus, E essas ilusões, então, são manipuladas com algum interesse escuso, para fins não nobres. Prometem muitas coisas do ponto de vista material, sem a verdadeira base que Jesus nos ensinou, que ele deixou tudo no Evangelho, E deixando então de lado aquilo que realmente é fundamental, como, por exemplo, o que é necessário para nós seguirmos o que Jesus nos ensinou há 2000 anos, É o sacrifício, a dedicação, a renúncia nessa nossa caminhada. Devemos então seguir o que realmente Jesus nos deixou de exemplo, de legado, de ensinamentos. Devemos então livrar nossos pensamentos, nossas ações da névoa das ilusões. E aqui nós temos a palavra de João, de Jesus, é no capítulo de João, de 17 a 14. Então, Jesus diz isso a Deus. Dei-lhes a tua palavra. Jesus está dizendo a Deus que ele deu a palavra de Deus a todos nós, E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus não é deste mundo, Então, é o seguinte, este capítulo que nós vamos ver hoje, ele é uma oração de Jesus. Ele nos ensinou sobre a lei divina, que é essa lei que nós temos que seguir, Ele nos ensinou sobre, então, a lei divina, nos transmitiu a mensagem de Deus, pois Jesus, ele é o emissário de Deus, Deus falou, você vai lá e tem uma tarefa grande para você cumprir. E ele cumpre até hoje. Só nos resta nós realmente aceitarmos e seguirmos o que Jesus nos ensinou. E esses seus ensinamentos não foram somente em palavras, Todo mundo sabe que Jesus deixou pouca coisa escrita, ele fazia, ele mostrava como deveriam ser seguidas as leis divinas, Então, principalmente, as ações de Jesus não eram só as palavras, eram as ações. Ele mostrava o que nós devemos seguir. Os discípulos sinceros de Jesus, por vezes, não foram compreendidos pelo mundo, e isso ainda até hoje, Então, foram humilhados, perseguidos e até martirizados com os próprios seguidores de Jesus, Essa renovação, ou seja, o cristianismo,
foi encontrando resistências violentas, agressivas, e então muitos cristãos entregaram a própria vida em nome das orientações de Jesus, né? Para que essa mensagem que Jesus nos deixou servissem de exemplo, servissem de atitude, né? Que as pessoas, com as orientações de Jesus, tomassem as suas atitudes e trabalhassem para o bem, né? Então, essas mensagens do Evangelho que Jesus deixou, ela pode se espalhar para o mundo todo, se nós seguirmos o que Jesus falou. Essas mensagens eram como sementes no solo, morrendo para que pudessem germinar, crescer, florescer e frutificar. Esse é o verdadeiro objetivo nosso, através dos ensinos de Jesus, né? Nos frutificarmos, aprendermos e fazermos o que Jesus nos orientou. A resistência para a aceitação dos ensinos de Jesus, infelizmente, ainda existem, né? E não de modo violento, né, como era no passado, que até crucificavam as pessoas, né? Mas como já dissemos, mas os cristãos ainda sofrem humilhações, escárnios e incompreensão. Os cristãos não querem revidar o mal com o mal, o cristão verdadeiro, né? Ele não quer revidar o mal com o mal. Eles evitam o egoísmo, as paixões descontroladas também, isso é muito importante. Nosso equilíbrio. Essas boas criaturas, então, são o sal da terra. Os bons cristãos, né? Ou seja, são aqueles que doam-se para melhorar, para transformar a mudança do mundo para o caminho que Jesus nos pediu. Os discípulos de Jesus, então, vieram neste mundo, né, com a consciência de que daqui da terra eles não são, eles são especiais, né? E eles estão na terra por tarefa a cumprir. Não se prendem ao materialismo, né, os bons cristãos, não se aprendem ao apego, às ilusões que o mundo promete. Então, os discípulos estão neste planeta nos mostrando as boas inspirações do alto. Esses discípulos, eles são fermentos de transformação do mundo, são peregrinos em jornada, em trabalho, e são colaboradores de Jesus. Se nós conseguirmos ser colaboradores de Jesus, meu Deus, esse mundo seria uma maravilha. Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Os aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. É verdade. Quem conhece a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, só se engana ou se deixa enganar se quiser. Por isso que o estudo é importantíssimo, é maravilhoso nós estarmos aqui nesse momento, aprendendo, estudando, lendo sempre, porque isso nos ajuda a evoluirmos, né? É isso que Jesus quer de nós, que nós evoluamos dia a dia, seguindo os exemplos que Ele deu, as orientações que Ele nos deixou, né? O Evangelho, então, é a luz mais sublime, mais penetrante dos ensinos da verdade. Jesus disse que o auxílio não faltaria para nenhum de seus seguidores, de seus discípulos, a nenhum daqueles que se propõem a segui-lo verdadeiramente. Então, quem segue as palavras de Jesus tem a evolução tão necessária, né, e tão querida por todos. Entendamos também que existem momentos difíceis, ou seja, a dor que precisamos para sermos melhores. Essas dores, essas dificuldades que acontecem, essas dificuldades são princípios equilibrantes. Essas dificuldades, elas vêm para nos mostrar que nós temos que melhorar.
né? Nós temos todas as possibilidades para melhorar. O estudo, a compreensão, o bem, passarmos o nosso bem para o próximo, né? Então, esse é o verdadeiro caminho que Jesus nos ensinou. Então, essas dificuldades são princípios desequilibrantes da vida, são alertas, né? Essas dificuldades são alertas para nós nos corrigirmos, nos restaurando, nos encaminhando para a nossa evolução. Então, quando vêm essas dificuldades, não vamos maldizer, elas são as tarefas que nós temos para evoluir. E Emmanuel continua: o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Então, aqui ele diz o seguinte: quando vemos a mensagem de Jesus do Evangelho sendo utilizada para difundir posturas estranhas, buscar para a propriedade material o ganho de status no mundo, está tudo errado isso, né? A disputa pelas coisas, pelos poderes do mundo, isso realmente nos assusta. Porque Jesus nos ensinou o bem, então o mal tem que ficar para trás. Nós não podemos aceitar as coisas negativas, os pensamentos e ações negativas, né? Então, essas situações, ela nos assusta, nos entristece, né? E como que nós vamos fazer para sair dessa situação difícil, né? Como nos livrar do materialismo? E aqui tem uma indicaçãozinha que como nós estamos fazendo hoje. Basta ler e seguir o Evangelho, né? Os capítulos de Lucas, Mateus e todos mais, né? E tantos outros, para que todas essas ideias negativas caiam por terra. Olha lá o livre-arbítrio da gente, né? Nós temos que estar sempre alerta. Então, Jesus nos prometeu a sua paz, a esperança, a fé para todos aqueles que tomam a sua cruz, né? Aquele que seguiu Jesus, deixa Jesus muito feliz, né? E seguem, então, os passos de Jesus, amando, perdoando, buscando a humildade como Jesus era, buscando perdoar, renunciar. É um trabalho árduo, mas esta é a escolha da porta estreita. Ela é mais difícil, mas é ela que nos ajuda a evoluir, a aprender, a crescer, a aceitar o que Jesus nos ensinou, né? Então, devemos trabalhar no cristianismo com o coração, com a nossa consciência. E Emmanuel continua: o cristão não é a flor de ornamento para igrejas isoladas. O cristão é o sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Então, nós não somos chamados para ser apenas adornos na seara do Evangelho. Nós temos que fazer as nossas ações com o coração, com a nossa consciência, não só para simplesmente aparecer. Vocês vão ver o que nós vamos falar aqui ainda. É muito importante. Não é uma religiosidade externa. Por isso que eu disse da consciência, né? Então, não é uma religiosidade externa, do exterior, frequentar o centro espírita muitas vezes, a igreja várias vezes por semana, ler muitos livros, fazer muitas palestras, olha, isso é simplesmente ornamento, beleza aparente exterior. O que nós fazemos tem que ser do nosso coração, da nossa consciência. Que é isso que interessa para Jesus, que nós mudemos a nossa maneira de pensar, né? E realmente seguimos do coração o que Jesus nos ensinou, e não de aparência. Portanto, trabalhemos com a nossa consciência, com o nosso coração. O cristão verdadeiro é questão de essência,
Ele é o sal da terra, como já dissemos, né? Por exemplo, só um exemplozinho. O sal, nós não vemos ele nos alimentos, né? Mas quando nós provamos o alimento, nós sentimos aquele sabor gostosinho do sal, né? E Cristo, ele é assim. Ele é discreto, ele é silencioso, é abnegado, mas onde ele está, ele faz a diferença. Então, Jesus era aquele que falava, que ensinava, e ele deixava o amor em tudo que ele fazia, né? Então, é isso que a gente tem que tentar fazer mesmo, aproveitar essa nossa oportunidade aqui, desta encarnação, e seguir de coração e a nossa consciência. Então, Jesus faz então a diferença, né? Porque ele é manso, ele é bom, ele não é de aparecer, né? Então, pela postura que ele adota, pela vida que ele exemplifica, pelo espírito de doação, pelos princípios que norteiam a sua existência, enfim, Jesus segue as orientações de Deus. E nós estamos aqui para essa maravilha que é Jesus, que Deus nos mandou, né? Para seguirmos também o que Jesus nos ensinou. E Emmanuel continua. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Então aqui ele diz, não há no mundo nada que supere o Evangelho com as lições de Jesus. O Evangelho, ele é a construção da espiritualidade, ele é a nossa base, né? Se nós realmente estudarmos de coração e querendo entender mesmo o que nos diz o Evangelho e exercitarmos o que ele fala, é esse o que Deus sempre quis para nós e mandou esse enviado maravilhoso que é Jesus, né? Para nos ensinar, para que nós aprendamos a ser um pouquinho daquilo que ele ensinou para nós. Então, o Evangelho é a construção da espiritualidade, é o desenvolvimento do ser espiritual. E Jesus, ele é o ápice das lições que o Evangelho nos mostra, né? Ele é perfeito. Não há referencial maior do que Jesus para que nós aprendamos a seguir o seu caminho. E Emmanuel aqui, ele nos mostra uma lista de frases mais marcantes de Jesus, os projetos mais desafiadores para a humanidade em termos de espiritualidade. Então aqui ele nos deu algumas frases importantes dos seus ensinamentos. Olha lá. Se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Outra frase importante, amai vossos inimigos. Outra frase, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Outra frase, bendizei o que vos maldizem. É difícil, né? Mas é o que Jesus nos ensinou, é o caminho que nós temos que seguir para realmente fazermos o que Jesus tanto sofreu para nos ensinar. Então, para muitas criaturas, essas frases não são plausíveis, né? São aqueles que não querem seguir. Não são aceitáveis, são absurdas. Mas estes são os ensinamentos de Jesus. Então, quem tem um coração bom, segue, né? O que Jesus nos ensinou. Infelizmente, poucos são aqueles que aceitarão, que seguirão esses princípios, infelizmente. Para seguirmos os ensinamentos de Jesus, precisamos deixar de lado, então, as ilusões, que é o tema do nosso estudo de hoje, né? O ego, sairmos de nossa bolha, do nosso conforto,
do nosso castelinho e realmente nos dedicar aos ensinos do Mestre. E para seguirmos as propostas de Jesus que ele nos ensinou. E Emmanuel continua com mais algumas frases aqui. Jesus, então, nos mostra mais algumas frases do seu legado, né? Do seu testamento. E outra frase que Jesus nos deixa. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Precisamos tomar muito cuidado com essa frase. Entre vós, o maior seja servo de todos. Foi o que foi Jesus, né? Ele era o maior e foi servo de todos. Outra frase, buscai a porta estreita. Olha aí a responsabilidade nossa novamente. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Precisamos tomar cuidado com as nossas ações e nossos pensamentos. E no mundo tereis tribulações. E temos mesmo, né? Mas essas tribulações também, elas servem para nos mostrar o caminho certo, para nós nos fortalecermos, né? E essas propostas que Jesus nos deixou são desafiadoras, mas também são libertadoras. Por que libertadoras? Porque é o ensinamento que Jesus nos deixou para nós evoluirmos cada dia mais. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Então vamos seguir o que Jesus nos ensinou, né? Quando conseguirmos seguir esses ensinamentos, nós conseguiremos a paz perene, a paz eterna, né? A verdadeira felicidade. O mundo pode nos mostrar caminhos mais fáceis, com mais felicidades, mais facilidades, mais satisfações frágeis e mais superficiais. Só que então essas criaturas, elas ficarão sempre rodando em círculo, sem entender o que eles estão fazendo. Tem um ponto de referência, que são as verdades que Jesus nos deixou, então aí sim, nós não vamos ficar rodando em volta de nós vamos seguir o caminho que Jesus nos deixou, né? Portanto, vamos seguir os ensinos dele. Então, quem não segue Jesus vai ficar andando em círculo, né? Sem alcançar a evolução, que é o nosso ponto de referência, é o que nós queremos, é o que nós estamos aqui para fazer. Nós temos os ensinamentos para evoluirmos, que é o que nós queremos, né? Mas Deus nos dá tanta chance, então vamos aproveitar. Então, é necessário, para colhermos bons frutos, o esforço, a perseverança, a aplicação nos ensinamentos, a devoção na nossa jornada. Então, vamos seguir o que Jesus nos ensinou, né? E Emmanuel continua. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele, né, de Cristo, sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Então, é difícil seguirmos o legado de Jesus, mas não é impossível, não. Seus ensinamentos, né? Mas não devemos viver, então, na comodidade de séculos atrás, de vazios existenciais. É preciso coragem para seguirmos Jesus, de nos amoldarmos a Ele. Esse é o ponto principal, nós nos amoldarmos no que Jesus nos ensinou, no seu exemplo, né? Temos aqui, então, exemplos de grandes seguidores de Jesus. Chico Xavier, que todo mundo conhece, Eurípides Barçanufo também, Paulo Madalena e muitos outros mais. Esses deram a vida pelos ensinamentos de Jesus, né? E essas vidas foram marcadas pelos desafios, pela provação, pelo sacrifício. Todos eles sofreram muito, mas seguiram o caminho de Jesus, né? Mas esses seguidores de Cristo,
alcançaram a elevação. Eles sofreram, mas seguiram o caminho e evoluíram, que é isso que Jesus espera de nós, que nós melhoremos. Mas esses seguidores de Cristo alcançaram então a sua elevação, se moldaram a Jesus, né? Com todo o seu coração, com todo o seu amor. E esse então é o verdadeiro caminho, a verdadeira orientação de Jesus. E Emmanuel continua aqui. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Ele é o próprio exemplo. Ele sofreu para nos ensinar e ainda morreu na cruz. Ou seja, todo o sacrifício para nós evoluirmos não é fácil, mas vale a pena. Para a nossa evolução, que nós estamos nessa encarnação para isso, para nós crescermos. O Espiritismo, o cristianismo, ele é esperança sublime, é amor celeste, é fé restauradora. Essas bênçãos não podem se separar uma das outras. O Espiritismo, ele é uma montanha de responsabilidade para nós, né? Como nós já dissemos aí, as dificuldades. Jesus nos mostra que, ao mesmo tempo, o Espiritismo consola, nos acalenta, compreende nossas dores. E é um grande desafio seguirmos Jesus. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade crescente em nós, diariamente. Ele nos mostra, né? Jesus nos mostra, nos chama para a nossa evolução. Nós temos todas as oportunidades do mundo, basta seguir. E então, só para encerrar aqui rapidinho, dentro de tudo que nós falamos, nós temos aqui 3 pontos importantes, só para a gente relembrar. Primeiro, fim das ilusões, que é o título do que nós estamos estudando hoje, o fim das ilusões. Então, quem busca o Evangelho esperando regalios terrenos, cai em auto-engano, ou seja, aquele que sabe entender, ele vai evoluir. Agora, aqueles que não quiserem seguir realmente o que Jesus nos ensinou, daí a evolução é um pouquinho mais lenta, né? Jesus nunca prometeu uma jornada fácil a seus companheiros, mas sim a vitória do bem, atrás do bom trabalho constante. E aqui mais uma orientaçãozinha que esse estudo nos deixou. A ação transformadora. O Cristo não deve ser apenas enfeite, mas sim, como já dissemos, deve ser o sal da terra, perseverando princípios divinos em todo o mundo. E para encerrar de verdade, o último pontinho de referência, as exigências de Cristo. O caminho cristão nos pede renúncia de nós mesmos, carregarmos a própria cruz, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Portanto, o Evangelho é o nosso porto seguro, é a nossa referência maior. E depois desse estudo, nós vamos pensar, então, a seguirmos nosso caminho mesmo, sobre tudo que Jesus nos ensinou, nos orientou. E desejamos a todos também um domingo de paz, de tranquilidade, se possível, junto com a família, e uma semana de evolução, né? Basta nós estudarmos para nós galgarmos a nossa evolução. Muito obrigada a todos e um bom dia.